Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Marcos Lintz, enfermeiro intensivista. Wesley Pinto, da área de emergência. Estamos aqui hoje para discutir um pouquinho no live do IESP, conversar um pouquinho sobre trauma crânioencefálico, né? Lesão cerebral traumática. Lesão cerebral traumática. A ideia, gente, é o seguinte: é o Wesley trazer para a gente, a minha inquietação enquanto intensivista é entender e aprender um pouco com esse pessoal do pré-hospitalar que tange aí o primeiro atendimento e a remoção desse paciente até chegar a gente, né? Tem pacientes aí altamente complexos e nós, a terapia intensiva, a gente precisa de ter esse conhecimento para que a gente dê continuidade, tá, ao atendimento ao paciente potencialmente paciente grave, né? Vítima aí de traumatismo. Vai esperar o pessoal chegar mais um pouco? Não, vamos embora, vamos tocar. Então, Wesley, aí vamos começar então. Coloca pra gente, por gentileza, o que consiste o traumatismo, né? O trauma crânioencefálico, que é a lesão, como é que é a nomenclatura? Lesão cerebral traumática. Você que me ensinou, esqueceu. Então, o que consiste essa lesão, né, nessa nomenclatura, e falar um pouco sobre o primeiro atendimento. Tenta esclarecer um pouquinho pra gente aí. Isso aí, gente, tudo bem? Meu nome é Wesley, sou enfermeiro, né, para quem não me conhece. Estou aqui na IESP gravando algumas aulas do modelo EAD e fui pego, entre aspas, de surpresa com o nosso coordenador, o professor Marcos Lintz, solicitando essa live aí para discussão de lesão traumática cerebral, lesão cerebral traumática. No APH, precisamos ficar bem atentos, principalmente à cinemática do trauma, né? É muito comum, e infelizmente no Brasil, nós do APH, um APH não bem treinado, ou um APH às vezes que está focado só em mobilização e levar rápido para o hospital. Nós fomos treinados isso nos últimos 30 anos. Tem que levar rápido, tem que levar rápido, tem que levar rápido, não perder tempo. Até hoje é discutido muito isso, né? A hora de ouro, os minutos de platina, que tem que ser muito rápido, e às vezes não faz uma avaliação adequada. E às vezes pode piorar. Uma lesão cerebral traumática, por exemplo, com sinais de hipertensão intracraniana, um colar cervical pode ser prejudicial. Uma lesão cerebral traumática, onde a vítima tem sinais de herniação cerebral, o colar cervical não é indicado. Às vezes mobilizar com a mão é a melhor opção. E a ideia é que a gente tenha tem que colocar colar em todo mundo. Colar cervical sempre. Nós fomos treinados isso nos últimos 30 anos. Então precisamos ter um pouco mais de ciência no APH, viu, Marcos? E é o que a gente tem buscado, principalmente no departamento de enfermagem da Abramed, onde você também faz parte, a Amanda, que é a coordenadora aqui da IESP também. E a gente tem tentado discutir bastante sobre um APH mais científico. Então, na cinemática do trauma, vale a pena lembrar que, na maioria dos traumas cerebrais, também tem possibilidade de trauma vértebro-medular relacionado. Então, pensar na cinemática, se foi uma colisão frontal, se foi uma colisão lateral, se foi uma colisão traseira, se foi um capotamento, se a vítima estava sem cinto, se tinha encosto de cabeça. No Brasil tem essa particularidade, muitos carros mais antigos não têm encosto de cabeça, isso pode ter uma lesão cerebral traumática, chicoteando, se foi uma queda da própria altura. Por exemplo, eu já peguei uma vítima, hoje acordei pensando nisso, acordei pensando em você, Marcos, na lesão cerebral traumática. Eu já peguei uma vítima onde ele estava de bicicleta, ele parou de bicicleta, olha que caso interessante para a gente discutir. Ele parou de bicicleta, estava até com o filho na mão, né, estava com o filho no colo, e ele caiu. Por acaso fez uma alteração de nível de consciência e caiu de lado. Quando ele caiu de lado da própria altura, ele bateu com a região temporal numa pedra. E aí, na região temporal, quando a gente pensa nessa cinemática, teve energia o suficiente para poder a gente pensar em mobilização dessa vítima? A vítima estava com intervalo lúcido, ora desorientado, ora dormindo, ora acordando com muita agitação, intervalo lúcido. Região temporal, artéria média passando por ali. E aí, qual a possibilidade de lesão que nós podemos ter ali? Hematoma epidural.
ele tinha sinais de intervalo lúcido, a cinemática era para hematoma epidural. Essa vítima, segundo o fluxograma de pé hospitalar, deve ser imobilizada? Sim. Glasgow menor que 15. Mecanismo de trauma grave? Não, mas o Glasgow menor que 15, ela tinha que ser imobilizada. Mas uma vítima agitada, imobilizar uma vítima agitada é fácil? O que você acha? É complicado. Forçar para imobilizar essa vítima é bom para a pressão intracraniana dela? Não. Então nem sempre está escrito no livro que realmente a gente precisa fazer, né? Então essa decisão foi uma decisão difícil, onde o mecanismo do trauma não tinha risco para lesão vértebro-medular. Tomamos a decisão de não fazer imobilização colar cervical, de não imobilizar na prancha, manter o mais confortável possível para a agitação não piorar, e estabilizamos a cervical no máximo com a mão até chegar no hospital e realmente é um hematoma epidural. E aí essa decisão foi a melhor. Então esse lance de cinemática do trauma é o que vai definir a conduta então do socorrista ali naquele primeiro momento. No APH, Marcos, é o mais importante hoje. É você saber conectar a cinemática do trauma com o seu exame físico e a tomada de decisão. Tá? Então nem sempre a imobilização ou a tomada de decisão é a mais adequada quando a gente não associa com a cinemática. Você me fez uma pergunta no começo que é importante. O que é a lesão cerebral traumática? Ela é definida por dois tipos de lesões: lesão primária e a lesão secundária. A lesão primária foi no ato do trauma, né? Ou pode ter uma fratura do crânio, fratura aberta, uma contusão do crânio. E a lesão secundária nada mais é do que a falta de cuidado adequado que nós podemos ter no APH, no INTRA, até mesmo no CTI, piorando a questão adaptativa desse crânio, podendo piorar a vascularização desse crânio e aumentando a hipertensão intracraniana. Um cuidado, por exemplo, no APH que precisamos ter com TCE, alguns estudos estão demonstrando uma coisa diferente, mas um cuidado específico no TCE é não deixar ele fazer hipotermia. Sim. Então, TCE, ligar o ar-condicionado num talo na ambulância é o mais adequado para essa vítima? É bom para a vítima, é bom para mim ou é bom para a equipe? Se for bom para a equipe, às vezes não é bom para a vítima. Então a lesão secundária se faz extremamente importante a prevenção dela. Então a hipotermia é uma delas. Outra causa de lesão secundária é a hipóxia. A hipóxia é outra causa de lesão secundária. Então o TCE, entre fazer a imobilização da cervical desesperadamente, se o mecanismo do trauma não for para isso, e oferecer o oxigênio em alto nível, às vezes oferecer oxigênio é mais importante. É a questão no APH também, a gente trabalha com um conceito chamado de princípios e preferência, ou princípios e prioridades. Nesse caso da bicicleta que eu falei, qual que é a prioridade para ele, ou a preferência? Ofertar bem o oxigênio, manter ele aquecido para não perder calor, medidas de conforto para ele não ficar agitado, e às vezes prevenção de maiores danos. Maiores danos, que são as lesões secundárias. Falando em lesão secundária, a gente tem uma pergunta aí do nosso colega James. Deixa eu dar uma olhadinha na pergunta para efetuar ela aqui. James Francisco, um abraço. Prevenção de lesão secundária. Quais as principais intervenções? De enfermagem. Vamos lá. Monitorar a pressão arterial, é importantíssimo. Essa pessoa com TCE, vamos pensar no TCE grave, né? Sim. Com TCE grave. Como a gente sabe que é o TCE grave? Escala de coma de Glasgow menor que 9. Já é considerado um TCE grave. Um TCE grave, hipotensão, por exemplo, é uma lesão secundária que é um sinal que pode piorar a lesão secundária. Então, qual a forma de prevenir? Manter um volume adequado. Qual é o volume, a pressão arterial sistólica mais adequada para manter uma perfusão cerebral, um fluxo cerebral contínuo adequado, uma PPC adequado, uma PAM adequado? Entre 110 e 100 de pressão arterial sistólica, né? Outra, evitar hipóxia, né? Manter uma quantidade de saturação parcial de oxigênio entre 94 e 95. Também hiperóxia não é o melhor para essa vítima. Não ter hipotermia, não ter hipoglicemia. A glicemia para essa paciente no APH manter entre 100 e 180, também não cair de 80 não é adequado. Às vezes para um adulto jovem sadio, 80, 70 é o melhor. Não, mas para o TCE seria interessante manter entre 100 e 150, até 180 é o adequado. Em relação à hiperóxia, Wesley, a níveis intra-hospitalar,
a gente observa às vezes uma ansiedade muito grande de quem está prestando ali o socorro e hiperventilar, né, hiperoxigenar o paciente. Isso acontece também no pré-hospitalar? Então, no pré-hospitalar é diferente o conceito. A hiperóxia a gente tem o cuidado, lógico, mas o atendimento é muito rápido. Né? O tempo dele do pré até o intra-hospitalar, em média, aí 20, 27 minutos, podendo ser até menor. Onde eu trabalho, a média dos meus atendimentos são 5, 10 minutos. Então eu posso oferecer uma quantidade de oxigênio no começo em alto fluxo, sabendo que no hospital, ou tendo a consciência que no hospital eles vão controlar essa fração expirada de oxigênio. Eu posso chegar com o pré-hospitalar e avisar: Marcos, olha só, eu aumentei o fluxo de oxigênio aqui, seria interessante agora controlar a fração expirada de oxigênio, porque ele veio respirando a 15 litros desde o atendimento, porque ele precisa de oxigênio. Se tiver outro trauma associado com choque hipovolêmico, por exemplo, essa célula também precisa de oxigênio. Porém, o que você relata sobre hiperventilação é importante. Existe algum momento que deve hiperventilar? Uma coisa é aumentar o fluxo inspirado de oxigênio, outra coisa é hiperventilar. Uma vítima de TCE grave, ela precisa de oxigênio com bolsa reservatória ou ela precisa ser assistida com bolsa válvula mágica? Ela precisa de assistência com bolsa válvula mágica, que você substitua a ventilação dele. E quando que eu faço hiperventilação? Somente em um momento. Só tem um momento para fazer hiperventilação protocolada, que é com sinais de herniação cerebral, sinais de Cush, ou fenômeno de Cush, que são os sinais de hipertensão intracraniana. Aí que a gente, com a hiperventilação, a gente vai hiperventilação auxiliando a diminuição. É um mal necessário, entendeu? Por pouco tempo, por meta. O ideal dessa hiperventilação é você controlar ela com capnografia, que não é uma outra realidade nossa. Precisamos sempre falar nas nossas aulas que precisamos introduzir capnógrafo no APH, que não é tão caro assim como muitas pessoas falam. Existem outros equipamentos mais caros que nós utilizamos. O próprio dispositivo supraglótico, né, quando a gente insere, pode utilizar a capnografia, isso aí, bem lembrado. São dispositivos baratos e que enfermagem, físio. Hoje em dia tem um capnógrafo de APH que eu utilizo na minha bolsa pessoal. Isso. Não é o colorímetro. O colorímetro é um outro assunto. É o capnógrafo com barra, em vez de ser por onda, com barra, que ele te dá o valor da capnografia e te dá o valor da ventilação. Barato, uns 3.000, 3.500 aí. Entre o tamanho do benefício, eu acho barato, porque desde 2010 a American Heart já preconiza no atendimento clínico, e no trauma é extremamente necessário no caso de hiperventilação. Então a hiperventilação é o síndrome de Cush. Como é que é a síndrome de Cush? É uma hipertensão divergente, né? Pressão arterial sistólica alta e a pressão arterial diastólica baixa, então bem divergente, né? Com uma ventilação superficial, ele vai ventilar mal, e uma bradicardia. Tá? Então, essa tríade com também pupilas anisocóricas, ou com pouca resposta, com diminuição do Glasgow em 2 pontos, em pouco tempo, o cara estava com Glasgow 13, dentro da ambulância já está com Glasgow 9, são sinais importantes clássicos de hipertensão intracraniana. O nosso live, geralmente, ele dura de 10 a 12 minutos. Só que é um pouco impossível a gente encerrar o nosso live nesse momento, ainda mais que a gente precisa, Wesley, que, de acordo com a proposta, que você traga um pouquinho para a gente da parte do transporte, da remoção desse paciente que recebeu esse primeiro atendimento de vocês até a chegada na unidade intra-hospitalar. Quais são os principais cuidados, os principais pontos a serem destacados? Por vocês. Tá. O principal ponto a ser destacado, se essa vítima tiver, por exemplo, dentro do carro ainda, na hora do resgate veicular, é a oferta de oxigênio. A outra destaque é saber se ele vai precisar ser imobilizado ou não. Tomou a decisão? Vai ser imobilizado? Vai. É um trauma grave. Como ele vai ser imobilizado e retirado do carro? É uma outra opção que a gente precisa estar discutindo em uma outra live. E depois o transporte. O transporte com foco nas lesões secundárias, como o James lembrou, fazer o ABCDE sempre. É um trauma, não se assustar com o TCE, porque se teve força o suficiente para abrir um crânio, por exemplo, tem força para ter uma outra lesão associada. E aí há uma discussão muito grande, né? O que devo tratar primeiro, choque hipovolêmico ou TCE?
Então, o choque hipovolêmico no pré-hospitalar pode evoluir para o óbito mais rápido. Né? Então, questão de prioridade. O que eu vou tratar? Fazer hipotensão permissiva num cara que tem TCE é importante. Né? O capnógrafo descartável, né? Uma coisa é o capnógrafo, outra coisa é o colorímetro. Né? A pergunta de alguém. Né? O James perguntou se o capnógrafo é descartável e, se não for, como que é feito o processo de limpeza e desinfecção. O capnógrafo, a limpeza e desinfecção de APH, né? Ele é igual ao do oxímetro, tá certo? Você pode fazer a limpeza todo dia com álcool A70 ou, na verdade, uma solução de água hidrossolúvel, que seria o mais adequado. Já o colorímetro, sim, é descartável, né? O colorímetro a gente quase não usa, pelo menos eu não vi aqui no Brasil ainda. É um equipamento feito como se fosse no CTI, para você lembrar, o filtro de barreira, onde tem várias cores, laranja, calor, isso. E aí pela passagem do ar ali, ele vai para uma cor e você determina qual o valor de possível, né, do uso. Outra pergunta do James? Não? Não, agora é Marcos Bronzão. Critérios para? Acesso venoso. Critérios para acesso venoso. No TCE grave, no pré-hospitalar, tem que fazer o acesso venoso, até para você prevenir o risco de hipotensão, né? Então, se você fizer o acesso venoso no TCE grave, é importante que você já vai estar com acesso. Caso ele comece a diminuir o volume, você precisa fazer um volume por meta para manter uma pressão arterial sistólica de 100 a 110. Né? Mas tem um TCE e um choque hipovolêmico. E a hipotensão permissiva nesse caso? É um caso difícil, né? O ideal é manter uma pressão arterial sistólica de 110, tá? No caso, tem o choque hipovolêmico com TCE associado, vamos manter uma pressão arterial sistólica de 110. Dando volume ou não. Exatamente, porque na hipotensão permissiva no choque hipovolêmico sozinho, você pode manter uma pressão arterial sistólica de 90. Então, com o TCE associado, vai ter que ir para 110. Tem que moderar. Vai ter que moderar. Wesley, então dá. Você pegou o paciente, prestou o primeiro atendimento. Não estou conseguindo responder essa pergunta. Fez a remoção? Não, vamos lá. Porque está pintando também um monte de pergunta aí da galera. Você fez o ABCDE da avaliação primária, né? Revisou ele para poder vias aéreas, fiz uma boa ventilação, avaliei o se tem choque associado, se tive, controlei. O importante no pré-hospitalar, eu acredito que no conceito de terapia intensiva pode ser igual, é o conceito de fix it, ou corrija já. Sim. Né? Então, achou uma falha, corrigir. Achou uma coisa que pode trazer um dano, corrigir. A gente não pode ter delay, né? Falou em paciente grave, potencialmente grave, imediatamente. No D, você vai fazer avaliação neurológica, o Glasgow é importante, né? A força motora, se ele tiver ainda com algum nível de consciência, sensibilidade, já pensando também no trauma vértebro-medular associado, e não expor a vítima procurando outra lesão e controle de hipotermia, não sair rasgando a vítima rasgando a roupa da vítima sem o controle de hipotermia. E aí as histórias sample, que é importante, né? Fazer a avaliação secundária no exame mais detalhado e pensando nas lesões secundárias do TCE. Então, ofereci o oxigênio, mantive um bom volume, fiz o controle de glicêmico para ver como é que está a glicemia. E também vale a pena analisar a hipotermia, manter uma temperatura com a manta, aqui no Brasil a manta luminizada é o mais propício. Tem algumas pessoas, alguns estudantes que às vezes confundem, né, por conta do guideline que fala o controle direcionado da temperatura no paciente pós-parado e tal. Então o pessoal confunde muito isso, que no pré você não induz a hipotermia, na UTI você às vezes vai estar induzindo, mas são questões diferentes, fique bem claro. Né, são cenários diferentes, né, questão de preservação neurológica, lesões, né, então é uma coisa que tem que ficar bem, são distintas. Existem alguns estudos em andamento mostrando a hipotermia como possivelmente também no TCE uma condição interessante para ser feita, mas não tem nada ainda. Uma preservação neurológica. Ainda não tem nada comprovado no TCE. A comunicação é importante. É isso que eu ia entrar agora. Eu gostaria que você trouxesse agora, imagine que você está trazendo um paciente para mim, né, grave, na terapia intensiva, o que eu preciso saber para que eu dê continuidade
corretamente a todo o trabalho que vocês tiveram? Então, no pré-hospitalar, o ideal é que na avaliação secundária, já dentro da ambulância, a gente faça um comunicado com o intra-hospitalar. Tem alguma forma de se comunicar com o intra-hospitalar. Cada serviço se comunica de um jeito. E você passar, eu gosto muito de usar, o James, já que ele está assistindo a gente aí, seria o mnemônico MIST, né? Que é o M de mecanismo do trauma, I de injúria, né, ou lesão que você identificou, o S de sinais e sintomas e o T de tratamento iniciado. Você resume as informações num mnemônico interessante, você não perde nada e consegue passar rapidamente. Na hora dos sinais e sintomas você pode colocar os sinais vitais, deve colocar, escala de cômodo de Glasgow, os sinais vitais e sinais e sintomas que você percebeu, como sinais de herniação, e o tratamento iniciado, oferecer oxigênio, eu deixei em cabeceira elevada, por exemplo. Uma outra coisa que é importantíssimo a gente utilizar é a cabeceira elevada a 30 graus. Já ajuda muito a diminuir a pressão intracraniana. Mas como é que eu faço isso numa vítima que está em prancha? Aí entra numa outra discussão, que é a prancha rígida para transporte cada vez mais caindo em desuso. Mesmo alguns colegas aí vão ficar desesperados, falando que a prancha rígida não saiu do PHPLS, não saiu dos protocolos, dos guidelines específicos. Você consegue, por exemplo, trocar a prancha rígida pela maca vácuo. A maca vácuo seria uma opção adequada e você consegue, por exemplo, elevar a cabeceira com a maca vácuo.